Olá, vizinhos e seguidores de X-Pirotadas, olha eu aqui mais uma vez estreando camisa nova, altas referências, né, aqui nessa camisa, os desenhos das crianças, e a gente vai dar continuidade à nossa sessão... Quer que eu chame um táxi? Que tem como finalidade tentar explicar, ou tentar ver outro ponto de vista de como se deu a saída de Carlos Villagrán do elenco de Chespirito. A gente viu ontem, ou a gente viu no vídeo que eu postei anteriormente, que eu não sei quando foi, porque eu primeiro eu tô gravando, depois é que eu vou editar. A gente viu a matéria de 1977, a gente viu a matéria publicada em 1º de janeiro de 1977, que profetizava, prenunciava o que aconteceria se a treta entre Carlos Villagrán e Chespirito perdurasse. Treta não por causa de Florinda da Mesa, treta não por causa de sucesso de personagem, mas sim uma treta por causa de questão financeira e de direitos autorais, né? Quando o Carlos passa a usufruir das regalias, das benesses, um personagem que não é dele, né? Tava fazendo com sucesso, que era o Kiko. Então hoje nós vamos dar continuidade. A matéria que a gente vai ver hoje é uma matéria que foi publicada recentemente pelo Fórum Chaves, pelo meu amigo, o vizinho James Revolti. Essa matéria tem o título "E Kiko se foi de la vecindad a la casa de una tía rica". Kiko foi-se da vila para a casa de uma tia rica. Ela foi publicada pela jornalista Gilda Baum e fala um pouco sobre o momento, né, em que Carlos Villagrán anunciou a sua saída. Eu vou deixar a imagem congelada da revista para que quem souber ler em espanhol tentar ler a matéria em espanhol, e enquanto a matéria está congelada, eu vou lendo algumas coisinhas e comentando um pouco. Não vou ler a matéria toda porque senão o vídeo vai se delongar muito, e a gente vai ler outras matérias hoje também, então eu vou ler e comentar por cima. Acompanha aí. E Kiko se foi da vila para a casa de uma tia rica, a nova vida de Carlos Villagrán. Essa matéria escrita por Gilda Baum, ela começa falando, né, de como ela chegou para entrevistar o Carlos, num palco, recebendo aplausos das crianças e tal. Não vou ler a matéria toda. Passando para outra página, para a página ao lado, no segundo parágrafo, né, já diz o seguinte: Kiko deixou o programa de Chaves e de Chapolin. Não é a única mudança na vida de Carlos Villagrán. Tal parece que ao iniciar o ano, seguiu ao pé da letra aquilo de vida nova. Também se separou da sua esposa. Mas ele nos explica os seus motivos e outros detalhes deixam no ar que servem para as nossas conclusões. E aí está em negrito, né, a fala do Carlos. Cumpri uma etapa na vila, me senti saturado dessa onda. Agora quero fazer sozinho, né, fazer as coisas só. Motivo insuficiente, pensamos aqui. Dizem que algo teve que ver com os créditos da película El Chanfle. Então aqui nesse parágrafo ela fala que talvez ele tenha saído porque não recebeu os devidos créditos no filme do Chanfle. E aí ele fala que não foi isso, porque o filme foi filmado em março, então ele já sabia de antemão como seriam os créditos do filme. Não foi o motivo pelo qual ele saiu da série. Ele fala que queria tentar fazer as coisas sozinho, fazer cinema, fazer televisão, e que estava recebendo já muitos projetos, tanto que já tinha uma equipe para planejar as coisas com ele, os novos projetos. E aí a repórter pergunta: você seguirá explorando o personagem do Kiko? Aí ele disse: sim, mas eu também quero apresentar novos personagens. Primeiro devo me basear no do Kiko, que é o que todos conhecem. Aí daí ele ia criando outros personagens que tivessem a mesma importância que o Kiko. E aí a repórter perguntou: e o Kiko pode funcionar fora da vila? E aí ele disse: é o que eu quero ver. Mas eu não vou sair de uma vila para me meter noutra. Coitado, foi o que aconteceu. Depois a repórter perguntou se tinha sido por causa de dinheiro, questões financeiras, e ele disse que não se tratou disso. A repórter continuou perguntando se ele recebia algum dinheiro pelo que se vendia com a imagem do Kiko, e aí ele disse que não, porque Chespirito tinha registrado, né, o personagem, a imagem do personagem, a caricatura, como o dono dele, e que ele, o Carlos Villagrán, registrou o Kiko físico como sendo dele. Talvez ele também tenha dado uma treta tremenda, né? Não sei. E aqui ele, mais adiante, ele fala como era a experiência do Chespirito e tal. Nos últimos parágrafos fala que Carlos Villagrán também se separou da esposa, deixou a casa para ela e para os seus 4 filhos, que na época tinha 4,
E aí ele foi para a Colônia del Valle e lá ele está montando uma discoteca. Ele ainda chegou a montar uma discoteca no Valle de Bravo. Em outra matéria, o Ramon também fala sobre essa discoteca do Kiko que ele tinha feito. E no último parágrafo, a repórter pergunta se ele não tinha medo. Aí ele disse que não, que estava confiante, né, que o carinho do público ia ajudar ele nessa empreitada. Ele termina dizendo: no dia 19 de janeiro de 79, me apresentei na casa de Chespirito e lhe comuniquei o meu desejo de renunciar. O que passou, passou. Pois é, o que passou, passou. Se fosse fácil assim, né? Então, olha só, mais uma vez aí outra cacetada que a gente leva. Então, por essa matéria da Gilda, Carlos Villagrán anunciou a sua retirada do elenco no dia 19 de janeiro. Ou seja, muito provavelmente o elenco já estava se preparando para começar a gravar a temporada de 79, porque os episódios que iam ao ar na época eram gravados no mês anterior, na primeira semana. Então, por exemplo, os episódios de março eram gravados na primeira semana de fevereiro. Então, os de fevereiro eram gravados em janeiro. Então, talvez Chespirito já tivesse escrito o roteiro, por exemplo, do episódio do cinema, né, do filme do Pelé, com o Kiko. E foi pego de surpresa de que ele não iria mais participar das gravações. Como a matéria disse, no dia 19 de janeiro foi que ele anunciou para o Chespirito a retirada dele. Deve ter, né, quebrado as pernas do homem que preparou. Se vocês observarem a lista dos episódios de 1979, se vocês notarem, os primeiros episódios de 1979 apareciam a Pops com frequência. Então dá a entender, né, pode significar que esses roteiros tivessem sido escritos com o Kiko e de última hora o coitado do Chespirito tivesse que mudar para Pops. Se vocês notarem a ordem dos primeiros episódios de 79, vamos ao cinema, beleza. Aí tem o do Seu Madruga Eletricista, né, que aparece a Pops. Tem o da Catapora da Chiquinha, que aparece a Pops. Tortinhas de Merengue, que aparece a Pops. O Livro de Animais, que aparece a Pops. O do Dia de São Valentim. Então vocês podem notar que esses primeiros episódios, o Kiko poderia ter se encaixado facilmente. E que o Chespirito teve que trocar o Kiko pela Pops. Então, pegou todo mundo de surpresa. Essa matéria que a gente vai ver agora foi de uma entrevista que Chespirito deu na Argentina em 1979. Essa matéria que tem o título A Vila do Chaves sem Kiko. Essa é uma matéria lançada em 1979. A verdade é que a matéria nem tem muita coisa a ver com o título. Na verdade, a matéria ela fala mais sobre a vida de Chespirito, a sua infância, as comparações da infância dele com Chaves. E aí fala também um pouco sobre Kiko, né? O que foi que aconteceu com o Kiko. Eu quero só ressaltar, frisar na segunda página o último parágrafo, a última coluna, que diz o seguinte: enquanto a repercussão que teve o afastamento de Kiko, Roberto Gomes Bolaños disse: admito que tive muito medo quando o Kiko se retirou do meu grupo. Eu estava consciente de que ele havia levado as crianças no bolso. Além do mais, o elenco estava acostumado com a sua presença. Na filmagem dos primeiros capítulos sem ele, foi sumamente difícil, sentiram falta. Mas assim é a vida, ninguém é indispensável, e o nosso grupo continua adiante. Temos tratado de injetar mais dinamismo, e creio que estamos conseguindo fazer com que o Kiko fique somente como uma bonita recordação. Então é isso. Então, para o Chespirito, talvez a saída do Kiko era somente isso, né? Ia ser uma linda recordação, uma linda lembrança. Mas, então você deve pensar, então a saída deles foi amigável, foi tudo certo, não teve briga? Então, aparentemente, né? Pelo que essas duas matérias dão a entender, era para ter sido uma coisa amigável, né? Carlos avisou de última hora que iria sair, iria fazer o seu programa próprio, o seu programa solo, ia tentar novas coisas, fazer cinema, fazer teatro, o escambau. E o Chespirito disse: meu querido, vá com Deus, seja feliz. Mas no mesmo ano, 79, no mesmo ano, os dois começaram a trocar as farpazinhas, começaram, né, a
os bombardeios. Essa matéria que a gente está vendo aqui agora é de 1979, também foi tirada do blog La Chicharra, né, do Cássio Ferreira, do Espírito Collection. E o título da matéria é Kiko e o Seu Madruga são os medíocres. É pesado, né, esse título. Eu não vou ler a matéria toda, a gente vai se ater nessa parte que está em negrito, né, nesse segundo parágrafo, que são as falas de Roberto. Olha só o que é que ele fala. Está circulando faz um tempo e já estou me cansando disso. É muito legítimo que cada um faça a sua própria carreira, que tenha o seu próprio programa. Eu não retenho a ninguém. Carlos Villagrán, de um dia para o outro, decidiu fazer um programa próprio. Bom, pois, bem-aventurado. Mas esse programa fracassou. Em um mês tiraram ele da TV. Era muito mal, era péssimo. Então começou a me atacar. Disse que eu era o dono da televisão mexicana e que por isso ele não podia trabalhar. Por Deus, eu não sou tão poderoso, nem muito menos. As coisas que fez são de acordo com sua maneira de ser, uma porcaria. Defraudou a todos e seguiu, disse mais coisas feias sobre mim e do resto do grupo. Pois quem ele acha que é? Se fui eu que o fiz. Quando eu o conheci, a única coisa que ele sabia fazer era inflar as bochechas. E isso não fica por aí. Sai em shows com um grupo de rejuntaditos, eu não sei o que significa, mas deve ser uma coisa bem pejorativa. Uma vedete daqui, um cômico, um comediante ruim dali. No avião eles aprendem um texto e defraudam o público. É por isso que quando chegamos em algum lugar, logo depois dele, o pessoal está cansado de ver uma pataquada. E isso nos prejudica muito. Nós sempre apresentamos um espetáculo distinto. E aqui ele fala sobre apesar da matéria falar de medíocre, ele não fala mal do Ramon. Ele aqui, ao contrário, ele reitera na segunda página que o Ramon sempre foi o comediante favorito dele. Então aqui nessa matéria Chespirito só solta os cachorros pra cima do Carlos, né? Chespirito estava bem inflamado nessa ocasião, né? Em contrapartida, o Carlos também já não estava morrendo de amores por ele. Na mesma época, quando o Carlos foi fazer um show na Argentina, ele estampou uma matéria cujo título é Villagrán versus Gomes Bolanhos. Não posso ver ele nem pintado. Recompenso a quem mate o Chaves. Essa matéria é um pouco sensacionalista, então eu não vou ler ela toda. Só resumindo, explicando um pouco sobre ela, foi quando Villagrán chegou na Argentina para tentar se apresentar com um personagem recém-saído, né, do elenco, foi em 1979, mas nessa ocasião ele não pôde se apresentar, porque Chespirito mandou um telegrama e vetou a apresentação dele na Argentina. E aí ele ficou chateadíssimo, né, chateadíssimo até um eufemismo, né? Ele ficou putaço com a ocasião. E aí, nas últimas linhas, ele fala que se ele oferecesse uma boa recompensa para quem entregasse a cabeça de Chespirito para ele, os problemas dele acabariam. Então aqui é uma matéria, ela é sensacionalista, mas ela mostra o quanto ele estava incomodado com a situação de Chespirito proibir as apresentações dele no começo. Claro, proibia porque usava um personagem que não era dele, né? Tava ganhando dinheiro às custas de Chespirito. Talvez se ele desse uma porcentagem, pelo menos os créditos da autoria do personagem, talvez a coisa tivesse sido diferente. O negócio foi feio. O negócio foi bem tenso, né? Aí era cobra comendo cobra. Mas, por culpa de quem, né? Quem foi que ocasionou todo esse embaraço, todo esse problema, todo esse engodo, né? Não cabe a nós julgar, nenhum dos dois não cabe a nós julgar, nem o Carlos, nem o Roberto Carlos, né? Tantas emoções. Mas é importante que a gente entenda melhor, né? Porque Carlos hoje dá versões da história que não batem, né, com o que aconteceu na época, né? Essa última matéria, Chespirito realmente barrou as apresentações do Carlos na Argentina, do Carlos e do Jorge Gutiérrez Zamora, que acompanhava o Carlos na ocasião, que fazia show junto com ele e que era o locutor do programa do Chaves, aquele que fazia as aberturas, né? Este é o programa número 1 da televisão humorística, El Chavo. Era ele que fazia a narração
e que saiu também depois que o X-Espírito assumiu seu romance com a Florinda. Roberto era muito amigo da Graciela, a primeira esposa de X-Espírito, e quando ele assumiu o romance com a Florinda, o Jorge não gostou muito e aí saiu do elenco. Se bem que ele, né, não era na verdade, ele nem recebia, ele trabalhava grátis, ele fazia as narrações, né, por amizade, não tinha nenhum vínculo, nenhuma obrigação com o X-Espírito. E aí saiu para fazer apresentações com Carlos, foi para Argentina, chegou na Argentina, foi barrado. O X-Espírito disse que não podia se apresentar porque o personagem era dele, e de fato era, não podia fazer nada. Sorry, só lamento. No ano seguinte, 1980, mais uma matéria que explica um pouco sobre essa briga, essa treta entre Carlos e X-Espírito, uma matéria peruana chamada Kiko Odeia Chaves. Há aproximadamente 2 anos que o ator Carlos Villagrán decidiu se afastar do elenco artístico dos programas Chaves e Chapolin porque teve problemas com o autor e produtor desses espaços, ou seja, Roberto Gomes Bolanhos. Porém, apesar do tempo que se passou, as desavenças entre eles não terminaram e continuam preferindo-se em palavras ferinas, que o seu público escuta e observa com tristeza. Carlos Villagrán é quem ultimamente declarou à imprensa o que segue pensando de seu ex-companheiro Roberto Gomes. O Chaves, disse o ex-Kiko, não é nenhum anjo como aparenta, e sim um verdadeiro demônio. Eu deixei de trabalhar com ele porque, entre outras coisas, é um tipinho que fede a enxofre. É o mesmo demônio que não queria que o Kiko se simpatizasse com as crianças. O Chaves tinha inveja do Kiko, e o Kiko, claro, não se deixou pisotear pelo Chaves, nem pelo Chapolin, nem por ninguém. Sabemos que Villagrán está preparando outro programa especialmente dirigido para as crianças, em que aparecerá com o nome de O Menino de Papel. A respeito, ele comenta: já que me tiraram Kiko e nunca mais poderei fazer uso desse personagem, porque é uma criação de Roberto Gomes, aqui ele admite que o personagem é de Roberto Gomes, olha só. Preferi estruturar por minha conta outro personagem que ninguém poderá tirar de mim. Esse será o Menino de Papel. Um menino que venderá jornais e que estará rodeado de gente muito particular, como uma tia, um engraxate, um gerente de banco, etc. O Menino de Papel será igual que o Chaves, ou o Chapolin, um programa que se transmitirá por diversos países da América Latina e de fala hispana, e que será lançado com o propósito de fazer concorrência às produções de Roberto Gomes. Sonhar não custa nada, né? Vocês vão ver que o Menino de Papel será tão querido como o Kiko, ou mais que o Kiko, acrescenta Carlos. É demais. Amamos. Ao menos é a recompensa que eu espero, depois de tantos anos de trabalho entregando meu talento. Sempre estive fazendo a sombra de alguém, agora serei eu mesmo ator, produtor, mas antes de tudo, uma pessoa independente. E aqui, para terminar a matéria, fala dos princípios da carreira do Carlos e tal, coisa e tal. O importante é só essa parte que a gente leu aqui agora. Quanto ódio no coração, né, gente? Quanta mágoa. Então, foi nessa ocasião que ele viu que não podia mais se apresentar ou fazer programas com este nome, Kiko. Foi aí que ele criou o personagem genérico, que é o Menino de Papel. É um menino que não tem nome, no programa não é chamado pelo nome, e que é chamado apenas de menino, e que tem algumas características semelhantes à do Kiko. A roupa é parecida, não é uma roupa de marinheiro, mas é uma roupa parecida, as bochechas, as meias. Foi um programa que só teve uma temporada, estreou na Venezuela em 1981, e só durou essa temporada, 1981. Inclusive chegou a ser exibida aqui no Brasil nos anos 90, pela Band, foi dublado pela Maga, a mesma empresa que dublou Chaves, e o título era só Kiko, né? Porque aqui era tudo uma coisa só. Vamos fazer uma coisa? Por que não cantamos o Feliz Aniversário pro passarinho? Não, um momento, Chaves. Eu preparei uma canção especial para a ocasião especial de um amigo especial, como é meu amigo passarinho. Não é verdade? Cedo, music, please, e maná. É isso aí, menino. Sapinho para mim, os sapinhos
fazem ah. Os sapinhos fazem ah. Então é isso, meus queridos. Então eu espero que com esses dois vídeos, o de ontem e o de hoje, a gente tenha entendido como se deu a saída do Carlos Villagrán. Mostrei para vocês que a saída foi quase que um ato profético. Um jornalista em 1977 anunciou, né, que Carlos Villagrán iria sair, iria desfalcar a equipe 2 anos antes disso acontecer, porque havia muita treta entre Carlos e Chespirito por causa da inteligência, da astúcia, né, da esperteza do Carlos em querer assinar contratos, fazer projetos com um personagem que era de autoria, de criação do Roberto Gomes. O Carlos assume, afirma que o personagem é dele porque ele criou as características dos personagens, ele que criou a bochecha. E como o Roberto já disse em entrevistas anteriores, como a gente viu, era o que ele sabia fazer, inflar as bochechas. Antes do Kiko, Carlos Villagrán já tinha outros personagens que se utilizavam desse adereço, né? dessa técnica. Como, por exemplo, a Dona Lolamento, que era uma senhorinha que aparecia no programa do Clube dos Milionários. Essa que vocês estão vendo na foto. Chorava como o Kiko, tinha as bochechas do Kiko, mas era uma velhinha, era uma senhora. Então, a maioria dos personagens que o Carlos interpretou tinha essa característica das bochechas inchadas. E aí ele levou pro Kiko. E pelo fato dele ter sido tão competente na criação do personagem, ele acabou achando que seria o dono do personagem. Mas sem Chespirito, sem o roteiro de Chespirito, não existe Kiko. Não existiu Kiko, não existirá Kiko. Tanto que ele fez várias séries depois que saiu de Chaves. E nenhuma delas foi tão boa quanto foi Chaves. E é até bondade minha falar isso, nem foi tão boa, porque particularmente eu acho péssimo. Assistível pra quem tem curiosidade, mas... enfim, tem quem goste. Então pronto, foi por causa dessa treta das músicas, os devidos dos personagens, a briga dos dois por causa dos direitos, enfim. O assunto Kiko está encerrado. A partir dos próximos vídeos, a partir de amanhã, nós vamos ver então como se deu a primeira saída de Ramon Valdez e o seu Madruga do elenco. Já adianto logo que não tem nada a ver com solidariedade ao Kiko, como ele afirma hoje em dia. Então quem tem curiosidade de saber como se deu a saída de Ramon, acompanhe o próximo vídeo, neste mesmo canal e neste mesmo horário. Mentira, não sei se é nesse mesmo horário, mas enfim, beijos a todos. E boa quarentena, fiquem em casa.